Fala galera, estamos de volta mais uma sexta-feira, aula de Sociologia. Dessa vez nós vamos falar sobre o papel dos meios de comunicação de massa e o processo de produção. Meu nome é Hugo Regis e começamos a aula de Sociologia agora. Vamos lá! Falando sobre meios de comunicação, não é uma aula nova, nós já vimos trabalhando sobre isso desde o ano passado. Em aulas mais recentes a gente sempre fala sobre os meios de comunicação e sobre as formas que as ferramentas da comunicação estão sendo utilizadas para servir o modo de produção capitalista ou um sistema capitalista. Nós vamos pensar sobre isso, vamos refletir um pouco sobre isso nessa aula de hoje. Então, os meios de comunicação, para começar nessa definição, são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Então, a gente tem aí o conceito dos meios de comunicação. Os meios de comunicação a gente já conhece, rádio, TV, internet, existem várias formas de a gente se comunicar, da gente ter acesso à notícia, da gente ter acesso à informação. Mas qual é a importância da comunicação? Esses meios de comunicação eles fornecem uma grande quantidade de informações à sociedade que aproveita isso para se manter informada sobre assuntos atuais. Lembrando que assuntos atuais não são somente assuntos relativos ao mundo, relativos à economia, ou relativos à vida social. Qualquer assunto será de interesse do público, não importa qual é a informação. A informação ela chega e ela passa a ser informação coletiva, ela passa a ser consumida pelas pessoas. É por isso que existe um risco dessa informação, ela, por exemplo, não ser verdadeira. As pessoas vão consumir da mesma forma. Informações falsas também serão consumidas. Esse é o grande problema, por exemplo, das fake news, porque são informações falsas com uma intenção. A fake news ela tem uma intenção. Então, um exemplo, quando na campanha política, nas eleições, quando se usa fake news para desfazer a imagem de um candidato ou de uma candidata, a fake news ela tem uma intenção, que é desfazer a imagem daquela pessoa, daquele indivíduo. Ou seja, a fake news não é somente uma notícia que foi errada, noticiaram errado, uma notícia que foi forçada, que foi montada. Ela foi forçada, ela foi montada, ela foi inventada, mas com uma intenção. E a intenção será sempre a de prejudicar outrem, a de prejudicar uma outra pessoa, certo? Por isso que é importante a gente ficar super atento à questão das fake news. Mas vamos voltar à importância da comunicação. Então, a importância da comunicação se dá uma vez que a gente precisa passar informações à sociedade. E é por meio da imprensa falada e escrita, a gente vai ter aí o rádio, a TV, a imprensa falada, a imprensa escrita, os jornais, que tomamos conhecimento sobre tudo o que ocorre no mundo e formamos as nossas opiniões. Então, a partir da informação que aparece ali na TV, eu consigo ter uma opinião sobre o assunto, ou exprimir uma opinião sobre o assunto. A grande questão é que algumas notícias elas vêm partidinhas. Então você pega um pedaço da notícia e você acha que já entendeu todo o contexto, quando na verdade esse contexto precisa ser analisado. A gente tem como exemplo aí a guerra entre a Rússia, né, e a Ucrânia. E no meio dessa guerra, muito se falou sobre as notícias que vinham somente da Ucrânia. Ou seja, a maior parte dos canais de notícias estavam ouvindo apenas um lado da guerra. E quando a gente fala sobre guerra, a gente fala sobre dois lados. Quem começou a guerra, quem mantém a guerra, quem vai terminar a guerra, mas é importante que a gente escute os dois lados. Uma briga, por exemplo. Se você tem dois amigos que discutem entre si, você quer ouvir os dois, são seus amigos. Precisamos ouvir os dois para que a gente possa ter uma opinião sobre o assunto, se é que a nossa opinião importa nesse momento. Se ela vai servir como uma forma de mediação daquele conflito. Se a nossa opinião não serve para mediar o conflito, a nossa opinião também pode acabar atrapalhando esse processo de mediação, tá certo? Então a comunicação é para formar opinião, mas uma coisa diferente de formar opinião é emitir essa opinião. Então aí você está no Twitter, por exemplo, chega lá a Anitta que posta uma mensagem falando sobre eleições, aí uma lista de gente, o que é que tem a ver? Porque você dança? Porque você rebola? E por que você está falando sobre política? Calma, ela pode falar o que ela quiser. Então, ela não tem mais a liberdade de falar, ela não tem mais a liberdade, ela não feriu ninguém, ela não atingiu ninguém. Ou seja, saber sobre determinado assunto não nos torna especialista dele.
Então a gente precisa ter muito cuidado na informação que chega até a gente, ou seja, formou a nossa opinião, mas isso não significa que a gente precisa expressar essa opinião. Formar a opinião e expressar a opinião são duas coisas diferentes, mas também lembrando que a gente vive num país livre, onde as pessoas elas também têm essa liberdade de expressar as suas opiniões, ok? Voltando a falar da importância da comunicação, a gente vai ter o rádio, o jornal, o telefone, a internet e a televisão, que nos possibilitam adentrar na vida sociopolítica do país e também do mundo, e saber o que está acontecendo sem esquecer que os meios de comunicação também são meios de entretenimento. A gente vai chegar num ponto dessa aula que é muito importante falar, que os meios de comunicação eles são patrocinados, eles são financiados. Ou seja, aquele programa de televisão que você assiste, que você gosta, ele é patrocinado por algum tipo de indústria, de empresa, de varejista. Ou seja, existe um financiamento, é propaganda, é publicidade. Até porque se o programa ele não dá audiência, significa que as pessoas não assistem o programa, não consomem o produto, então esse programa tem que ser tirado do ar. Não é à toa que a TV é a arte da publicidade. Importante lembrar que formar opiniões é influenciar na decisão das pessoas, porque a maioria das pessoas não se contentam em apenas ouvir a informação. Ou seja, elas não se contentam apenas em formar a opinião. Elas também acabam se influenciando por essa opinião e tomando decisões. Às vezes até falando, emitindo opiniões sobre a influência que ela recebeu. Nós somos bombardeados o dia inteiro com informações. E os meios de comunicação, eles ocupam grande parte do nosso tempo, pensamento e relações sociais. Quando eu falo sobre os meios de comunicação, eu estou falando de todos eles. Então, se a gente for calcular o tempo em que a gente passa durante o dia no celular, na televisão, escutando música, numa rádio, por exemplo, lendo uma notícia, ouvindo um podcast, olha só, é tanta coisa, até os streamings, né? Os streamings também têm propaganda, o tempo que você passa ali no YouTube, quando você está no trabalho e você dá uma pausa para tomar um café e você, vou botar uma música aqui no YouTube, quando você coloca a música no YouTube, tem propaganda. Se a gente for calcular o tempo que a gente passa nos meios de comunicação, nossa, é muito tempo. O tempo do WhatsApp, o tempo de Facebook, o tempo de redes sociais, enfim, como um todo. Então, nós ocupamos grande parte do nosso tempo, no nosso pensamento e as nossas relações sociais nas redes sociais. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Escola de Frankfurt, porque a gente não pode falar sobre a indústria cultural sem falar sobre a Escola de Frankfurt. A gente já tinha esse tema, a Escola de Frankfurt já é uma aula que é bem comum aqui, entre a gente aqui na Sociologia. A gente já vem falando há muito tempo sobre a Escola de Frankfurt, e a gente vai utilizar aí a teoria de duas figuras da Escola de Frankfurt, que é o Adorno e o Horkheimer, que desenvolveram um conceito de indústria cultural para designar o modo com que os produtos culturais dos vários setores artísticos são racionalmente fabricados, seguindo a lógica do dinheiro e como os meios de comunicação determinam seu consumo massivo. Então a gente vai ter aí o conceito de indústria cultural. E o que seria essa indústria cultural? A indústria cultural, ela se utiliza de produtos culturais, certo? Ou de elementos culturais e de vários segmentos artísticos, da música, do cinema, do teatro, e vai utilizar desses recursos, mas ela vai utilizar desses recursos para vender produtos, porque a indústria cultural ela é guiada pela lógica do dinheiro. Então, os meios de comunicação eles surgem para determinar o consumo. Então, vamos lá. As novelas. Você vai ter a novela, você vai ter os filmes, você vai ter as séries que passam aí na TV aberta, por exemplo. As séries, os filmes, as novelas, elas são elementos culturais que se aproximam aí da figura do cinema, do teatro, por exemplo, mas que são elementos culturais utilizados para que por trás deles, ou seja, por trás daquele entretenimento ou daquela diversão, você possa consumir produtos que são apresentados ali na propaganda. Então, durante os intervalos comerciais, vão aparecer ali vários produtos e você vai fazer uso desses produtos porque você está sendo influenciado. O que te prende na cadeira, na verdade, não é nem o consumo. O que te prende na cadeira é a série. Você senta para ver a série, você está preso ali vendo a série. Só que nos intervalos vão aparecer os comerciais e dentro dos comerciais eles vão te convencer a consumir alguma coisa
ou a consumir um modelo de vida. Quando a gente fala sobre consumo, não é só consumo. Ah, passou uma propaganda de um tênis, eu vou comprar aquele tênis. Ah, mas eu nem gosto de tênis. Eu não compro nada do que aparece na televisão. Parece um monte de coisa ali. Muito pelo contrário. Quando chega na hora do comercial, eu me levanto para tomar água, vou ao banheiro. Não adianta, porque esse modelo da indústria cultural ele faz uso, inclusive, das novelas. Vamos usar as novelas como exemplo para estabelecer padrões de vida ou lógica do que é certo e do que é errado a partir dos relacionamentos que são estabelecidos ali. Então você acaba emitindo opinião sobre um programa de TV, o Big Brother, por exemplo, né? Ah, porque saiu fulana e entrou fulano. Ah, porque foi injusto que fulano saiu. Ah, porque fulana fala demais, faz muita fofoca. Você acaba emitindo opiniões sobre o programa de TV. Isso acaba te tomando enquanto pessoa e isso influencia na tua tomada de decisões. Você acaba tomando decisões influenciado por um programa de TV. Então, não é só consumir produtos, mas também consumir um modelo de vida. Ah, eu quero ter o modelo de vida daquele ator da TV, que ele tem um carro, ele tem uma casa, uma mansão, ele tem piscina, tem um jardim maravilhoso e não sei o que mais lá. Ou seja, se vende um padrão de vida e esse padrão é cada vez mais excludente. E ele cada vez separa mais as pessoas em dois grandes grupos, que é de pessoas muito ricas e de pessoas muito pobres. E ele separa esse grupo de pessoas muito pobres também em dois grupos, entre aquelas pessoas que querem crescer, querem vencer, querem sair do estado de pobreza e aquelas pessoas que querem ascender, ou seja, elas querem sair de uma classe social e migrar para outra. A gente precisa falar sobre consciência de classe. A gente sair de um estado de pobreza, na verdade, é uma forma de sair da fome, ou sair de um estado de moradia, onde a nossa moradia não é legal, onde a gente mora num lugar que não é bacana. É importante pensar em sair desse estado de pobreza, mas quando a gente pensa em ascender de uma classe social para outra, a gente tem que ter muito cuidado, porque a mudança de uma classe social também significa que a consciência de classe ela se projeta de uma classe e ela vai para outra classe social. Então, o que a gente precisa discutir é por que existem duas classes sociais que são tão antagônicas e tão distintas. Por que existem pessoas bilionárias no mundo e existem pessoas que sequer têm o que comer? Segundo as últimas informações que chegam para a gente através da mídia, um quarto dos brasileiros, 25% dos brasileiros, eles não têm a garantia da refeição completa durante um dia. É aquela pessoa que toma café da manhã e não sabe se vai almoçar, se não sabe se vai jantar. Ou aquela pessoa que sequer toma café da manhã. É um número muito grande. É muita gente. Em compensação, a gente vai ter pessoas bilionárias que concentram muita riqueza na mão de pouquíssimas pessoas. Então a gente precisa conversar sobre isso. E não sobre ascensão social. A gente precisa falar sobre distribuição de renda, distribuição de riquezas e a extinção da fome. Não era para ter ninguém passando fome mais, não faz mais sentido isso. Mas vamos voltar à escola de Frankfurt. O que acontece é que a concentração da economia e dos meios de comunicação elas estão na mão de poucas pessoas. Ou seja, as mesmas pessoas que concentram a economia, essas mesmas pessoas milionárias e bilionárias, são elas que estão também nos meios de comunicação e que controlam os meios de comunicação. Muitas vezes nos esquecemos, mas é importante lembrar que os meios de comunicação são empresas e toda empresa tem um dono, um indivíduo ou um grupo econômico que representa determinada classe social e seus interesses. Então, é importante saber que a TV ela representa uma classe social que não é a classe social dos trabalhadores. Por mais que uma TV ela tenha ali programas que sejam acessíveis, ou uma novela que é bacana de assistir, ou atores que sejam legais e sejam, mas fulano é tão gentil, fulano é tão legal. De fato, a TV ela alimenta um sistema onde esse sistema ele é desigual. E ela oferece um produto no sentido de trabalhar ou de representar a classe social dominante, que não deveria ser dominante.
mas os donos dos meios de produção. Então a TV não está a serviço do povo, ela está a serviço dos donos dos meios de produção. A TV não está a serviço dos trabalhadores, a TV está a serviço dos milionários e dos bilionários, tá certo? Para os autores, para o Adorno e o Horkheimer, o que a indústria cultural oferece não é arte de qualidade, nem informação imparcial, nem visa o bem-estar do entretenimento, mas tem o objetivo de divulgar certas ideologias que escondem poderosos interesses. Nesse sentido, o conceito de indústria cultural aponta para a manipulação da consciência e inconsciência das pessoas. Ou seja, a indústria cultural, mais uma vez, querendo vender produtos e querendo vender também um modo e um modelo de vida. Pessoas mal informadas tomam decisões aleatórias, notícias aleatórias desviam a atenção para assuntos sérios e que exigem mobilização social. Isso é uma outra coisa que os meios de comunicação estão fazendo. Então, enquanto está acontecendo uma coisa muito importante do país, para desviar a atenção da gente daquilo tão importante que está acontecendo, chega lá a TV e coloca um monte de informação aleatória. Vamos falar de comédia agora, vamos rir, quando na verdade está desviando a nossa atenção para assuntos que são importantes. Então, a notícia de um jornal, por exemplo, que diz assim, ó, Grazi Massafera deixa a academia de celular na mão. Em que essa informação ela vai formar a opinião? Em que essa informação ela te acrescenta? Ela não acrescenta em nada, a informação não diz nada, não fala nada. Certo? A atriz se exercitou na Barra da Tijuca, no Rio. E aí? Qual é a questão? Talvez fosse uma notícia falando assim, olha, a atriz ela está se exercitando, isso mudou a qualidade de vida dela, ela agora enfim, está tendo mais qualidade de vida, consegue aproveitar mais o seu tempo, sente menos dores no corpo, porque ela está fazendo atividade física. Então isso estimula as pessoas a fazer atividade física também. Só que não é o caso. É Grazi Massafera deixa a academia de celular na mão. É uma informação que não acrescenta em nada, não interessa em nada, não importa em nada. E ela só existe para desviar a sua atenção de notícias que são bem mais importantes. De óculos, irmã de Neymar sorri. Não precisa nem falar sobre isso, né? Inclusive, essa notícia está na lista das notícias mais estúpidas que foram contadas no decorrer aí desses últimos anos. Francisco Cuoco dá tchauzinho antes de assistir a peça. Até gosto do Francisco Cuoco, né? Mas dar tchauzinho não é informação, não é nada. Assim, tá ali apenas, como eu disse, para desviar a atenção da gente para outras coisas. Aí é o que eu digo, que nem sempre as notícias elas mostram o que elas realmente querem dizer. Enquanto você está ali vendo aquelas fotos, aquela imagem, você para de pensar em coisas que são importantes. Eu acabei de dizer que 25% da população brasileira passa fome. Ou se não passa fome, toma café e não sabe se vai almoçar, não sabe se vai jantar, não sabe quantas refeições vai fazer no dia. Enquanto isso, a gente está preocupado com o Big Brother, a gente está preocupado quem foi eliminado, quem não foi eliminado. Tem pessoas que estão ali trancafiadas, mas que estão muito bem, estão protegidas. Elas estão protegidas. Enquanto essas pessoas estão protegidas, a gente tem um monte, a gente tem milhares de pessoas que estão na rua sem sequer nenhuma proteção. Nenhuma proteção, enquanto o nosso olhar está para pessoas que estão dentro de uma casa, que têm o que comer, que têm o que vestir, e muito bem vestidas, por sinal, que fazem festa, quando o olhar do brasileiro deveria estar voltado para as pessoas que estão morrendo de fome. Então a gente está fazendo uma escolha. Quando a gente escolhe qual é a opinião que nos capta, que nos consome, porque nesse caso a opinião também nos consome, a gente também está escolhendo de que lado da história a gente quer estar. Teve uma campanha bem recente aí que a Anitta falou, bora tirar o título de eleitor, bora votar para escolher quem é o presidente da República, porque a gente tem esse poder nas mãos de escolher quem nos representa. Toda vez que você desvia sua atenção para outras coisas que você julga que são coisas mais importantes, você também está desviando a sua atenção de tomar decisões que são importantes para o país, que são importantes para você, que são importantes para essas pessoas aí que estão passando fome hoje. Hoje a gente teve uma notícia bem difícil de uma mulher jovem que teve o corpo incendiado porque ela não tinha dinheiro para comprar um botijão de gás. Então ela acabou utilizando ali o diesel para poder fazer um fogareiro dentro de uma latinha, e aí ela achou que o fogo tinha apagado, ela jogou o diesel e o fogo tomou todo o corpo dela e ela morreu incendiada. Então, enquanto a gente está falando sobre Big Brother, enquanto a gente está falando sobre Pantanal,
a gente tem uma pessoa que morreu incendiada porque não conseguiu comprar um botijão de gás. Então a gente precisa urgentemente retomar o nosso senso de humanidade, de decência, para que a gente possa voltar os nossos olhos e as nossas atenções para um país que está devastado. E isso precisa ser mudado. Vamos olhar essa notícia aí. Aninha, tu pode colocar grande, por gentileza, essa notícia, para que a gente possa analisar? Se vocês forem observar, vocês vão ter aí... Aninha? Aninha? Aninha, aumenta aí essa notícia, por gentileza. Obrigado, Aninha. Se a gente for observar essa notícia, vocês vão ter aí, ó, polêmica com irmãos Wright, aprovado no Senado, Mas olha só, dentro desse quadro de notícias, vocês vão ter produtos que são vendidos ali. Tem celular. O que acontece? Eles colocam um monte de informações de várias coisas. Pandemia, política, variedades ali, alguém que está apaixonado, BBB e não sei o que mais lá. Quando você olhar para essas imagens, alguma coisa acaba que vai te interessar. Alguma coisa vai chamar a tua atenção. No que isso chama a tua atenção? Uma notícia de esporte que está ali. Na medida que essa notícia de esporte chamou a tua atenção, você vai começar a olhar as notícias que estão ao redor. No que você vai olhar as notícias que estão ao redor, você vai encontrar a propaganda que está ali, escondidinha. Percebam que a maioria das notícias que vocês observam aí, somente duas são de propaganda. Uma de propaganda direta e outra é o que a gente chama de merchandising, né? Que aparece ali escondidinho, que é o amido de milho que está ali, ó, escondidinho, está fazendo o merchandising dele, né? Mas não é uma propaganda direta como a gente tem do celular. Então, quando você olha isso aí, você acaba dizendo assim, eita, preciso de um celular novo. Eita, lançou um celular novo. Qual é esse celular intermediário? Qual é o melhor celular? Tem um celular melhor do que o meu? Então, preciso mudar o meu celular, porque está todo mundo com um celular que é melhor do que o meu. Ou seja, a gente continua falando sobre consumo. A gente continua falando sobre consumo e a gente não tem falado sobre relações sociais, sobre a vida humana, sobre melhorar as nossas relações de convivência, sobre melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tem um livro chamado Biology, que é a lógica do consumo, a tradução do Lindstrom, e ele fala sobre o que leva as pessoas a consumir. O que é que o Lindstrom ele vai dizer? Que a propaganda ela atua no imaginário do consumidor e tem o objetivo de seduzir o consumidor. Então, se você quiser saber mais sobre isso, tem o Lindstrom lá para consultar, para ler um pouco mais e entender mais um pouco dessa história. E ele vai falar que quanto mais as pessoas têm medo da morte, mais elas consomem. Então, quando liga lá no noticiário, né, noticiário nacional, noticiário de notícias do mundo, aí começa a falar de tsunami, terremoto, guerra, inflação, aumento dos preços, pobreza, você fica, poxa, mas o jornal só fala coisa ruim. Mas é essa a intenção. Porque quanto mais preocupado você fica com a situação do mundo, do país e da vida, mais medo, mais a morte se aproxima de você. Porque se tem um furacão, um terremoto acontecendo ali do outro lado do mundo, você diz, eita, pode acontecer aqui também, embora a geografia explica que não. Mas você passa a ter mais medo da morte. Quanto mais medo da morte nós temos, mais nós consumimos. É claro, para que eu vou guardar dinheiro se eu vou morrer? Para que eu vou fazer poupança se eu posso morrer a qualquer momento? Então, o medo da morte faz com que a gente consuma ainda mais. Então, a gente precisa falar mais sobre indústria cultural, a gente precisa falar mais sobre as intenções da TV e a gente precisa abrir os nossos olhos para o nosso futuro, que aí está nas eleições. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço.